Seja muito bem-vindo ao curso Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor doutor Alexandre Rolo vai falar sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgamento da prestação de contas, aprovação, aprovação com ressalvas, rejeição, contas não prestadas, falta de quitação eleitoral para as contas não prestadas e, por fim, a sua regularização posterior. Bons estudos a todos! Estamos de volta, meus amigos, para continuar o exame do processo de prestação de contas nas campanhas eleitorais. Falando agora da questão da responsabilidade partidária ou da responsabilidade pessoal do dirigente partidário. Então, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Vocês vão encontrar essa regra no artigo 25 da chamada Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Então, o partido descumpriu norma referente à arrecadação ou aplicação, ele arrecadou de fonte vedada, ou ele aplicou o dinheiro onde não podia ter aplicado, o que vai acontecer com esse partido que descumpriu essas regras? Ele perde o direito ao recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte. Descumpriu em 2016, fica sem receber em 2017. Descumpriu em 2018, fica sem receber em 2019 e assim sucessivamente. E o que pode acontecer com o candidato que eventualmente vier a se beneficiar por esse descumprimento aí? O partido recebeu o dinheiro de fonte vedada e repassou para o candidato. O candidato que se beneficiou desse dinheiro que veio proveniente de fonte vedada, ele poderá responder por abuso do poder econômico em processo próprio, vai ter uma representação para isso, se for o caso. Na hipótese de infração às normas legais, os dirigentes partidários poderão ainda ser responsabilizados pessoalmente em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes. Ou seja, não é só o partido que tem a sanção aí de perder as suas cotas do fundo partidário. O próprio dirigente do partido, os responsáveis no partido, poderão ser responsabilizados pessoalmente em processo de natureza civil, de natureza criminal, vai depender aí de cada caso concreto. Então, o melhor é que o partido cumpra todas as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos, porque não só pode dançar, com perdão da expressão, o partido, como também os seus dirigentes. Os dirigentes partidários poderão responder nas searas competentes, processo de natureza civil, processo de natureza criminal, etc. Então, o melhor é todo mundo cumprir as regras, e todo mundo aqui, não só os candidatos, como também os partidos, cumprirem as regras ligadas à arrecadação e gasto de campanhas eleitorais. Continuando, nós vamos falar agora um pouquinho dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nós vamos encontrar esses princípios estampados, não de forma explícita, mas de forma implícita. A gente chega a essa conclusão do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao lermos o artigo 30, parágrafo 2º e 2º-A da Lei 9.504/97. Nós vamos encontrar nesse artigo 30, parágrafo 2º e 2º-A, o seguinte: que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção. Ou seja, para a Justiça Eleitoral rejeitar, desaprovar uma conta, precisa ter erro material grave. Se for mero erro formal, ok, vamos aprovar, ainda que com ressalvas. Se for um erro material corrigido ou tido como irrelevante, mesma coisa. Erro material corrigido, está corrigido, então dá para aprovar a conta. Erro material irrelevante no conjunto da prestação de contas também não acarreta a sua desaprovação. Então vamos imaginar que eu cometi um erro material
mas que envolve R$ 5,00. R$ 5,00 é insignificante dentro de uma prestação de contas de R$ 500 mil, por exemplo. Vamos imaginar que o candidato pudesse gastar R$ 500 mil, gastou R$ 500 mil, arrecadou R$ 500 mil, gastou R$ 500 mil, houve um furo, um erro lá de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 100. Esse erro material irrelevante e irrisório não será suficiente para a desaprovação das contas. Então, numa situação como essa, as contas deverão ser desaprovadas, e isso não sou eu que falo. Quem fala isso é o artigo 30, parágrafos 2º e 2º-A da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97. Situação dos vices, então o candidato a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente. A decisão que julgar as contas do candidato às eleições majoritárias abrangerá as de vice-prefeito, ainda que substituídos. Então, estamos aqui tratando de uma eleição majoritária. Na eleição majoritária, a chapa majoritária é una e indivisível. Ou seja, quando o eleitor elege o prefeito e o vice. Não dá para desmembrar. E na questão da prestação de contas, a mesma coisa. A conta do prefeito é a conta do vice. Afinal de contas, a campanha é uma só. Não tem campanha do prefeito e campanha do vice. Tem uma campanha só majoritária e, portanto, nós vamos ter apenas uma conta. Então, insisto, não tem a conta do prefeito e a do vice. Mas se o titular não prestar contas no prazo legal, o vice poderá fazer para evitar aquela consequência que a gente viu no bloco anterior, de ter suas contas como não prestadas. Então é o seguinte, eu sou vice, ou eu fui vice de um candidato a prefeito. O candidato a prefeito perdeu e esqueceu da vida, não quer mais saber, não quer prestar contas, etc. e tal, foi morar no Afeganistão. Ok, não quero mais saber, mas eu que sou vice tenho o direito de não ser prejudicado. Então, numa situação como essa, deixa o candidato a prefeito no Afeganistão e eu que sou vice-prefeito vou apresentar contas para não ter aquela questão da conta como não prestada, porque isso vai gerar problema para mim. Então, aí, nesse caso, eu presto contas na qualidade de vice, ou seja, uma exceção à regra, não é regra isso aqui, é exceção. Então, se o titular não prestar contas no prazo legal, o vice-prefeito, ainda que tenha sido substituído, poderá fazê-lo separadamente no prazo de 72 horas, contadas da notificação para apresentação das contas, hipótese na qual suas contas serão julgadas independentemente das contas do titular. Tradução: esta é a exceção, não é a regra. A regra é que a conta é uma só do prefeito e do vice. Mas se o prefeito for para o Afeganistão, insisto no exemplo, o vice terá o direito de apresentar as suas contas para não incidir naquele problema das contas não prestadas que a gente já estudou. Caso o titular, em igual prazo, também apresente as suas contas, os processos serão apensados e examinados em conjunto. Então, aqui a situação é a seguinte: num primeiro momento não houve prestação de contas, houve uma intimação para a apresentação dessas contas em 72 horas, e aí o titular apresentou e o vice também. Então, aí nós tivemos duas prestações de contas apresentadas. Nesse caso, o que vai acontecer? Os dois processos serão apensados para julgamento em conjunto. Publicação das decisões de julgamento das contas. Então, agora estamos mudando de página. Como é que fica a questão da publicação das decisões? Minha conta foi aprovada, minha conta foi desaprovada. Como é que eu sou intimado dessas decisões? Então, já aparece aí na tela de vocês. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos, atenção que está até grifado aí, aparece na tela, candidatos eleitos. Então, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em cartório até 3 dias antes da diplomação, artigo 30, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Já a decisão que julgar as contas dos candidatos não eleitos será publicada no Diário Oficial da Justiça Eleitoral. Então, há diferença entre a publicação de candidatos eleitos e não eleitos.
Publicação da decisão das contas de candidatos eleitos é feita em cartório. A publicação da decisão das contas de candidatos não eleitos é publicada no Diário Oficial e não em cartório. Então, verifiquem essa questão para não perder o prazo. Então, o candidato eleito que for esperar para ser intimado pelo Diário Oficial vai dançar, porque não vai haver publicação no Diário Oficial. No caso de candidato eleito, a conta, a decisão que julgar as contas será publicada em cartório. Consequências da aprovação. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para o Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é porque o candidato teve as suas contas aprovadas ou aprovadas com ressalvas que ele está eventualmente livre de qualquer coisa. Normalmente, quando a conta é aprovada com ressalva, a ressalva é o seguinte, aprova, a Justiça Eleitoral mais ou menos decide da seguinte forma: aprovo, mas com ressalva, e a ressalva é que você tem que devolver R$2.000 de recurso arrecadado de fonte vedada. Tem que devolver. Ou tem que devolver, depositar para o Tesouro Nacional um valor também que não foi justificado como lícito. Tem que devolver. O que eu quero dizer aqui é que a aprovação com ressalva não significa que não precisa fazer mais nada. Pode ser aprovação com ressalva e com determinação de devolver dinheiro ou de fazer alguma transferência para o Tesouro Nacional sem problema nenhum. Então, a aprovação com ressalva não significa que não possa acontecer mais nada. Normalmente, isso vai constar da própria decisão. Julgo aprovadas as contas com ressalva e determino que seja recolhido, devolvido o valor tal, que seja transferido para o Tesouro Nacional o valor Y. Isso tudo vai constar da própria decisão e isso não é incompatível, é inclusive normal que isso aconteça. Fundo partidário. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do fundo partidário ou a sua utilização indevida, ou seja, recebi valor do fundo partidário, o partido transferiu para mim, mas eu não comprovei a utilização desse recurso. Ou então, eu utilizei esse recurso de forma indevida. Nesse caso, o que acontece? A decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Então, recebi e não comprovei que eu utilizei, vou ter que devolver esse valor, depositar esse valor para o Tesouro Nacional. Recebi fundo partidário, mas a utilização desse recurso foi indevida, mesma coisa. Eu terei o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão para devolver esse recurso ao Tesouro Nacional, sob pena do quê? Execução fiscal. Por isso que se fala, e já aparece aí na tela de vocês, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança. O que isso significa? Ajuizamento da chamada execução fiscal, porque o dinheiro do fundo partidário não foi devidamente empregado ou não foi comprovada a sua utilização. Não diplomação, artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar a omissão. Ou seja, não basta ser eleito. Se eu for eleito, eu preciso prestar contas da minha eleição sob pena de eu não ser diplomado, e se eu não for diplomado, eu não vou tomar posse no cargo para o qual eu fui eleito. E eu acabei de falar no primeiro bloco que nós conversamos aqui, quando eu fiz aquele voo panorâmico do direito eleitoral, eu falei justamente da questão da diplomação. A diplomação é o documento que habilita o candidato a tomar posse. Então, a partir do momento que eu não for diplomado, eu não posso tomar posse. Então, vamos lá. Preciso prestar contas para ser diplomado e preciso ser diplomado para tomar posse. Enquanto eu não prestar contas, eu não sou diplomado e também não tomo posse enquanto perdurar esta omissão.
é o que está previsto lá no artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.504. Então vejam que é importante a questão da prestação de contas. Desaprovação, caminhando já para o fim de mais esse bloco. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Vocês vão encontrar isso no artigo 22, parágrafo 4º da Lei das Eleições, da 9.504. Ou seja, tive as minhas contas desaprovadas. O que pode acontecer com essas contas? A Justiça Eleitoral vai remeter essas minhas contas para o Ministério Público Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral eventualmente ajuizar uma ação por abuso do poder econômico, por exemplo, que é isso que consta aí, que está na tela de vocês, para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Isso significa que necessariamente o MP fará alguma coisa? Não, vai depender do caso concreto. A hipótese em que o MP pode receber esses documentos e arquivar, porque ele não verificou nenhum outro tipo de ilicitude, e há situações em que ele vai promover uma nova ação por abuso do poder econômico, nos termos desse artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Ficamos por aqui nesse bloco, a gente já se vê num próximo bloco, continuando essa questão da prestação de contas eleitorais.